A guerra está escalando perigosa e descontroladamente. Esse é um consenso entre os analistas. E é curioso notar como essa escalada não se resume aos armamentos. Ela é também uma escalada estética. A propaganda, arma obrigatória em qualquer guerra, foi ficando cada vez mais bizarra ao longo das semanas, até que os Estados Unidos resolveram explodir essa bomba atômica aqui. 50 megatons de mau gosto. Só que isso aqui explodiu na cara do Donald Trump, tanto que ele teve que apagar a postagem. Como é que isso foi acontecer, hein? Como quase toda a história recente do Donald Trump, essa começa com ele xingando todo mundo em textão de rede social. Xingou até o Papa. Os ataques verbais de Trump se estenderam até o Papa Leão XIV, a quem ele chamou de fraco, e disse que sua postura prejudica a Igreja Católica. Isso porque ontem o pontífice falou que se sentia próximo ao amado povo libanês. Pois é, o Papa não fez mais do que se opor à guerra. E aí o Trump fez o que o Trump faz melhor. Escalou a situação. Foi chamar o Papa de criminoso. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. E essa é a postura de Donald Trump sobre qualquer um que se opõe à guerra. Ou a pessoa é mal intencionada, ou então é fraca. E no caso do Papa, as duas coisas. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. O Papa Leão XIV não pode sair xingando muito no Twitter, porque ao contrário da Casa Branca, a Igreja Católica ainda mantém vivas as liturgias. E se tem uma posição no mundo em que a liturgia do cargo é mais pesada que a de um presidente, essa posição é a do Papa. Hoje, dentro do avião que o levava para a África, Leão XIV falou aos jornalistas que não quer entrar em discussão com Trump. Não acho que a mensagem do Evangelho deva ser distorcida da maneira como algumas pessoas estão fazendo. Continuarei a falar abertamente contra a guerra, disse o Papa. O problema mesmo é o Papa dizer o óbvio, né? A mensagem do Evangelho está sendo distorcida para justificar as piores violências que a humanidade pode cometer. E a resposta do Trump é promover uma distorção ainda maior ao se comparar a Cristo com essa imagem aí. É como se essa montagem feita com inteligência artificial dissesse mais ou menos assim para o Papa Leão XIV. Ah, você é o Papa. Pois saiba que eu sou Deus. Eu sou seu chefe. A popularidade dele está ficando cada vez mais reduzida, em especial porque a própria base não gostaria que os Estados Unidos se envolvessem em guerras, né? Então é Trump sendo Trump. Talvez ele tenha achado que, como o Papa é o representante de Deus para os católicos, ele mesmo é Deus, né? Então quer se sobrepor ao Trump desse jeito. Obviamente a imagem pegou muito mal, foi criticada por opositores e apoiadores do Donald Trump, foi criticada dentro e fora dos Estados Unidos, deu ruim. Aí o Trump apagou a postagem e se saiu com uma explicação que é quase tão ridícula quanto a imagem em si. Diz que ele achou que era ele vestido de médico, rapaz. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. Toda essa história só me faz pensar no complexo tema da representação de Maomé no Islã. Não tem proibição explícita no Alcorão de retratar Maomé, mas essa cultura evita esse tipo de coisa para prevenir a idolatria e o desrespeito. O cristianismo é muito mais permissivo com as representações de Cristo, às vezes até estranha todo esse critério aí dos muçulmanos. Mas aí acontece esse tipo de barbaridade, né? E assim o Trump mais uma vez ajuda o mundo
a entender as razões da cultura que ele já jurou até exterminar. Aquela imagem de Jesus Cristo, aquilo é sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita no sistema multilateral, quem acredita na democracia. Era esperado, né? Claro que esse vacilo aí de fazer cosplay de Cristo, ao mesmo tempo em que se faz speedrun de violações dos 10 mandamentos, iria abrir o flanco para críticas do Lula. Ele, obviamente, tomou as dores do Papa. E está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump, não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo. Eu não quero guerra com você. A minha guerra com você é no argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado. O Brasil continua na mira dos Estados Unidos e pode enfrentar sanções econômicas ou até tentativas de interferência no processo eleitoral. Talvez por isso, Lula tenha sido até que moderado nas críticas contra a guerra. Só que essa oportunidade aí, ele fez questão de usar. Então o Trump não precisava ficar ameaçando o mundo. Eu disse para o Trump, olha, a gente tem que escolher se a gente quer ser temido ou a gente quer ser amado. Esse é o papel do líder. As pessoas podem me considerar liderança porque gostam de mim. E as pessoas podem achar que eu sou líder porque tem medo. E quem tem medo não vê liderança. Vê o mau gosto. É diferente. Então acho que o Trump não precisava disso, o povo americano não precisava disso. Essas ameaças do Trump não fazem bem para a democracia. Essa guerra do Irã é inconsequente. Agora a gasolina nos Estados Unidos está 35% mais cara. As críticas do Lula eram esperadas, mas não as críticas de aliados importantes, como as de Giorgia Meloni, a líder italiana, que disse que o Papa é o chefe da Igreja Católica, então é certo, normal, que ele peça paz e condene a guerra. Já na base do Trump teve gente que não gostou e gente que se recusou a acreditar. Eu não acho que o Trump postou esse negócio. Outra pessoa postou e a mídia quer que a gente acredite nisso. Mas isso está na conta dele. Ele postou. Não, foi outra pessoa. Dizem que toda obra de arte é polissêmica, pode ter incontáveis significados. Cabe ao apoiador do Trump encontrar ou inventar um significado para esse negócio aí que permita fugir da decepção com o líder. Às vezes a gente tem que olhar além e ver o significado mais profundo. Aquele post mostra ele curando as pessoas com a luz. É o que o cristão precisa fazer. Os trumpistas brasileiros também deram o seu melhor para digerir a imagem. E aqui merece destaque o malabarismo de um Rodrigo Constantino. E o papo dele é o seguinte, vê se você consegue compreender. Ele reclama da imagem, tá ruim. Mas diz que o problema são os jornalistas que exploram o caso. Ele reclama dos jornalistas que exploram o caso. Ruim. Mas ele também diz que os jornalistas não podem deixar de reclamar. O Trump talvez precise de um pouco mais de humildade, né? Mas enfim, o meu ponto aqui é chamar a atenção para a postura de jornalistas, que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu, por exemplo, sou trumpista. Sempre defendi o Trump, porque eu acho que ele é um bom presidente e muito, muito melhor do que as alternativas democratas, do que Joe Biden, do que Kamala Harris, do que Obama e por aí vai. E política é a arte do possível. Mas antes de eu ser trumpista, eu sou conservador. Então, os meus valores conservadores falam mais alto do que qualquer lealdade a um político. Eu entendo o Marco Rubio ficar calado. Ele é parte do governo. Eu entendo o J.D. Vance ficar calado, ele é o vice-presidente. Mas eu e qualquer pessoa com meu perfil, ou seja, comentarista de política, jornalista, mesmo que admita um viés de direita e tudo, não acho que deveriam ficar calados numa hora dessas. Deveriam criticar, porque é muito condenável a publicação dele. Um dos maiores teóricos do campo da comunicação, Marshall McLuhan, deixou um lema e uma lição. O meio é a mensagem. Em linhas gerais, o que isso quer dizer é que a mídia e a estética que comportam uma mensagem interferem naquilo que a mensagem comunica.
E um caso como o cosplay de Cristo ilustra isso muito bem. O que é que o Trump queria comunicar com isso? Ninguém sabe, porque a referência a Cristo e a estética da coisa se tornaram um ruído que impediu todo mundo de ouvir a mensagem. E aí, eu fico aqui falando de estética, né? Justamente quando eu sou a única pessoa em toda essa distinta plataforma de vídeos dentro de uma televisãozinha jogada na natureza selvagem. Eu sei que as minhas escolhas também podem parecer esquisitas, então deixa eu abrir um parêntese aqui para tentar explicá-las. Vocês sempre me vêm falando aqui dentro dessa TVzinha. TVzinha colocada nessas belíssimas paisagens. E naturalmente alguns de vocês se perguntam, pra que isso, né? É que desde 2024 eu tenho vivido por aí, de um jeito meio itinerante, sem comprovante de residência. E nem todo lugar onde eu me hospedo fica bem na foto. Às vezes tudo que eu tenho é um quartinho bagunçado. E aí eu subi o Morro da Coroa, em Florianópolis, com essa TV debaixo do braço. Fiz essas imagens para que, em vez de olhar para minha bagunça, vocês possam ver algumas das paisagens mais bonitas do Brasil. E essa fase itinerante, ela tá prestes a acabar. Foi divertido, mas cansou, tá? Logo eu quero me fixar em algum lugarzinho e montar um estúdio caseiro, claro, para focar nesse nosso trabalho aqui. Muita coisa muda, mas tem uma que permanece, a Insider. Na subida do morro eu tava lá, usando a minha Tech T-shirt. Sorte é minha, né? Porque em trilhas a gente sua muito. Aí no topo da montanha o corpo esfria com o vento. Se a camiseta acumula suor e não seca, isso vira uma armadilha térmica. A camiseta fica gelada, a gente passa frio. A Tech T-shirt seca rápido e evita esse problema. Ela é tão confiável na montanha quanto confortável para trabalhar em casa. Estaremos juntos na próxima fase, Insider, seja ela qual for. Estou dizendo tudo isso porque a Insider está completando 9 anos e nesse aniversário preparou brindes especiais. Nas compras acima de R$ 399 você ganha um caderno. Passou de R$ 599 é uma nécessaire. E o grande brinde para as compras acima de R$ 899 é uma garrafa térmica da Insider. Mas o melhor mesmo são os descontos que você vai encontrar lá no site. Tá cheio de desconto muito bom. E muitas peças muito úteis ficam ainda melhores com o meu cupom Álvaro Borba. Tá dinâmico esse mês. 15% de desconto para novos clientes, 10% para quem já é da casa. Feliz aniversário Insider e muito obrigado pela parceria. Uma vez que caiu na rede, o meme de Trump foi multiplicado como se fosse um peixe nas mãos do próprio Cristo. Satirizaram a explicação que ele deu. Achei que era eu como um médico. Também colocaram Epstein como o verdadeiro abençoado pelos milagres de Trump. Muito simbólico. Tudo isso é propaganda e contra-propaganda. E tudo isso também é parte da guerra que está sendo travada. Os Estados Unidos têm feito o seu melhor para escalar até mesmo esse aspecto estético do conflito. A Casa Branca começou dando para a guerra uma carinha lúdica, usou como referência os jogos da Nintendo. A princípio, o Irã foi pelo mesmo caminho e recorreu a animações usando peças de Lego. As armas dos dois lados são as mesmas, inteligência artificial para produzir e redes sociais para distribuir. Acontece que mesmo nesse campo, o campo da propaganda em que os Estados Unidos sempre souberam bater um bolão, mesmo nesse campinho aí, o Irã também tem se revelado um adversário formidável, capaz de produzir peças que tentam neutralizar o tom galhofeiro do inimigo, sim, mas também capaz de produzir uma comunicação dramática, valorizando a justiça da sua causa e o sofrimento do seu povo.
Quando conseguiu matar o Ayatollah logo no início do conflito, Trump cantou vitória. A morte do líder deveria ter deixado o regime acéfalo, incapaz de tomar decisões. Ninguém contava, ou pelo menos Estados Unidos e Israel não contavam, com a possibilidade de que os iranianos soubessem se organizar num sistema sofisticado, com diferentes grupamentos militares atuando de maneira sinérgica, apesar de tomarem decisões descentralizadas. E essa lógica de descentralização também está por trás da propaganda iraniana. As embaixadas do Irã, espalhadas pelo mundo, receberam permissão para fazer a propaganda do seu jeitinho. Então a internet nunca sabe de qual embaixada, em qual canto do mundo, virá a resposta que vai viralizar contra os Estados Unidos. Mas a internet já sabe que de algum cantinho essa resposta sempre virá. E dessa vez quem detonou a bomba foi a embaixada iraniana do Tajiquistão. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, preciso atualizar vocês, porque enquanto eu finalizava aqui esse vídeo, eu descobri que o Trump foi lá e postou de novo. E de novo acompanhado de Cristo, né? O homem é uma máquina, ele não para. Então ele achou um perfil ali associado provavelmente à campanha dele, né? Chamado Irlandeses por Trump. E esse perfil aí escreve: nunca fui um homem religioso, mas não me parece que com todos esses monstros satânicos, demoníacos que sacrificam crianças sendo expostos, que Deus pode estar jogando sua carta triunfal, Trump Card, aí um trocadilho com o nome do presidente e tal, ao que o Trump escreve: os lunáticos de esquerda radical podem não gostar disso, mas eu acho que é muito bom, presidente Donald J. Trump. Tá aí então a última atualização. Tudo dito, bora ouvir, né? Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, você está convidadíssimo a participar, dá uma olhada na página do canal, tem um botãozinho ali, seja membro. E aí você pode colar com a gente, mandar seus áudios e fazer parte do nosso finalzinho, que é o PS. A extrema-direita domina com maestria essa escalada estética de guerra. O que a gente precisa ter em mente é que aberrações como essa imagem publicada pelo Trump, com ele no papel de Jesus Cristo, são testes sociais. E eu tenho certeza que isso ainda vai se repetir muitas e muitas vezes, até que o objetivo que está por trás disso seja alcançado. Toda notícia que eu escuto a respeito do Donald Trump, eu só fico me perguntando, até quando? Né? Até quando? E quem vai fazer alguma coisa para parar esse maluco? O Trump, ele não passa de um bravateiro, covarde, mal intencionado, mau caráter, mas na prática o que nós vemos é que ele ameaça dizimar uma civilização e no outro dia ele arrega. Bom dia. Bom, vamos lá. Falando em escalada estética, eu acho que esse fenômeno está muito análogo ao que aconteceu na Segunda Guerra, né? Onde a propaganda, onde enfim, os posicionamentos se tornavam cada vez mais decolados da realidade. E isso é bem o modus operandi de regimes dessa magnitude, porque para você implantar tudo o que se deseja em regimes assim, você realmente precisa decolar o seu eleitorado, os seus seguidores da realidade. Um ponto de partida para depois começar a ser um radicalismo ideológico e as ideias que Himmler tinha, né, da SS, já agregadas aos deuses nórdicos e tal, né, e colocando Hitler cada vez mais como aquela figura infalível, incorruptível, justa, redentora. E o que ficou para a história é que em apenas 6 anos isso escalou para que o Holocausto iniciasse, com o apoio massivo da população alemã naquela época. Não foi muito diferente do que tentaram implantar aqui no Brasil recentemente, né? Vide o episódio que aconteceu no governo Bolsonaro em 2020,
quando o então secretário especial da Cultura publicou um vídeo institucional com uma estética e uma postura que remetiam diretamente ao discurso do Goebbels. A estética pode ser bizarra, mas ela é toda muito bem montada para botar o cristianismo, para convencer os cristãos que o islamismo não pode existir, que o islamismo tem que ser varrido da face da terra. O urânio fica com os Estados Unidos, o petróleo fica com os Estados Unidos, mas sempre tem a fé colocada no meio para convencer os mais idiotas, os mais imbecis. Essa semana já saíram pesquisas no sentido de que a rejeição dele entre a população católica já ultrapassa 50%. Lembrando que 60% dos que elegeram ele em 2024 eram católicos americanos, ou seja, ele está se enforcando com a própria corda. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho em e-mails. Estamos tentando recuperar o ritmo aqui. Tá aí a chave Pix, esse é o momento em que eu passo o chapéu, né? Pense em mim, mas pense em você também aí. Avalia como é que tá aí as suas possibilidades. Muito obrigado, gente. Um beijo e, como sempre, valeu!